Podemos dizer que a queda do dólar é histórica. Depois da forte elevação do câmbio em dezembro, a moeda já acumula 12 sessões consecutivas de desvalorização. Nesta quarta-feira, a cotação abriu em queda, mas passou a subir no decorrer da manhã. A tendência de alívio da moeda americana no exterior abre espaço para parar os excessos vistos no fim do ano, devido ao pessimismo em Trump assumir as suas promessas de campanha, o chamado tarifaço. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta hoje aos novos presidentes da Câmara e do Senado 25 medidas prioritárias para a agenda econômica dos últimos 2 anos de mandato do presidente Lula. Vamos conversar com Miguel Daoud sobre estes diversos assuntos? Você acha, Daoud, que a nova legislatura do Congresso ela vai priorizar as pautas econômicas em detrimento das agendas de costume? E aproveito também já para colocar aqui outra pergunta, porque com esse cenário do câmbio, tarifaço no ar, qual que é o impacto para os preços das principais commodities agrícolas? O que você acha que pode acontecer com tudo isso, que já está acontecendo, Daoud? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, esse é um tema interessante, né? São duas colocações que nós vamos observar nesse momento com uma análise um pouco mais profunda em relação ao que está acontecendo com o câmbio, né? O real vem se valorizando já por vários pregões, ele já se classifica como a sequência de maior valorização da moeda dos últimos tempos. Mas por que o dólar está se valorizando? Tem algumas razões, né? A primeira delas, que na campanha Donald Trump disse que ia taxar o mundo. Eu vou fazer, os Estados Unidos vai ser um país independente, nós vamos cuidar da nossa casa, nós vamos defender, como se os Estados Unidos estivessem sendo prejudicados. Mas foi uma estratégia de campanha. Isso tudo trouxe uma preocupação, porque o Brasil é vulnerável em relação à sua dívida. O Brasil tem uma dependência muito grande, mas isso tudo levou a uma desvalorização forte do real, né, em decorrência desse sentimento que pudesse prejudicar o Brasil. No entanto, coincidentemente, nós tivemos aí a renovação do Senado e da Câmara, cujos presidentes estão assumindo um compromisso com uma pauta econômica, né, Priscila? Uma pauta em que, segundo eles, o Brasil tem que diminuir a distância entre os ricos e os pobres, e isso só se dá, evidentemente, com o plano econômico. O governo tem que fazer a parte dele, que é a questão fiscal, e hoje o Haddad, né, está entregando para esses executivos um plano de 25 medidas que vai ser pautada a agenda econômica do governo. E eles provavelmente vão atender isso, né? Isso tudo começou a levar que, como o Trump não vai mais ser o durão que tinha prometido, porque ele vem fazendo concessões, isso tudo acabou levando uma forte valorização do real, em decorrência de que o mercado está acreditando num otimismo maior do governo. Isso facilita, né, a pauta econômica, o ajuste fiscal, e o dólar, então, acabou se desvalorizando diante do real, que, inclusive, ajuda o Banco Central na questão inflacionária, né? E o mercado já havia imaginado, vamos ter que subir muito mais os juros, mas o mercado já está começando a entender que isso não vai acontecer. Então, isso que ocorre com o dólar. Com relação aos preços das commodities, que a gente viu aí nos últimos tempos uma virada, uma inflexão, né, principalmente da soja e do milho, isso se deve exatamente à instabilidade mundial, né, porque comida vai ser necessário. Com os Estados Unidos, sem os Estados Unidos, a comida hoje é um bem, né, que é procurado pelo mundo todo. E o Brasil, como nós ouvimos aí o ministro falar, é uma potência nessa questão de produção de alimentos. Isso tudo está mostrando que vai continuar havendo demanda, dólar, né, em alguns países começa a perder valor, isso tudo impulsiona o valor das commodities. Então, Priscila,
a gente tem esse cenário, né? Agora, para finalizar, só queria que, se você me permitir, fazer um comentário em relação à fala do presidente Lula, né? O presidente Lula, segundo informações, ele pensou muito no que ele disse, conversou com a sua assessoria e ele está querendo buscar o quê? Ele está colocando que o Brasil tem um inimigo, que esse inimigo chama-se Donald Trump. Aí ele está colocando o BRICS na parada, porque aí é metade da população do mundo. Então a gente já começa a ver uma reação dos países em relação ao comportamento do Trump. Ontem ele falou um absurdo, né? Vamos tirar 2 milhões de pessoas de Gaza. Isso aí não pode fazer, né? E os Estados Unidos vai tomar conta de Gaza, né? Então tudo isso começa a dar ao planeta Terra um pé atrás em relação ao comportamento do presidente dos Estados Unidos. E o Lula, diante desse cenário, se antecipa, né, em defender o Brasil na expectativa de que os brasileiros estarão unidos a ele em relação a um possível ataque do governo americano. Então, são estratégias políticas. Se você me perguntar, mas isso vai dar certo, eu te diria, não sei. Né? Tudo é inesperado. Eu estou fazendo uma lasa agora. A gente nunca sabe, né, Priscila? Tá certo, Daúde, a gente não sabe. Mas a gente noticia aqui, a gente não sabe se vai dar certo, mas a gente traz as notícias. Obrigada aqui, viu, Daúde, pela sua participação mais uma vez. Excelente quarta para todos nós e até amanhã. Até amanhã. Um abraço a você, um abraço a todos.